Hello guys, how are you? I hope you are alright. Então pessoal, dando sequência às nossas videoaulas, nós já estudamos o Simple Present. O Simple Present, ele vai falar das ações do cotidiano, coisas que a gente faz no dia a dia. Então temos aqui três verbos. To eat, que é comer, to play, que é tocar, jogar ou brincar, e to read, que é ler. Então quando eu digo I eat bread, eu como pão, eu estou falando de uma coisa do meu cotidiano. Quando eu digo she plays, ela joga, she plays volleyball, ela joga voleibol, eu também estou falando de uma coisa que ela faz no cotidiano. E quando eu digo they read, eles leem, they read a book, eles leem um livro, também estou falando de coisas que eles fazem no cotidiano. Então isso é o Simple Present, é falar de coisas que a gente faz aí no cotidiano. E nessa videoaula nós vamos falar sobre o Present Continuous. O que é o Present Continuous? Uma regrinha para a gente entender o Present Continuous são ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Então, é quando você está falando de uma coisa que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, temos aqui Lisa Simpson. Temos aqui a Lisa e um livro. A Lisa gosta de ler, né? A Lisa lê. Aí eu escrevo assim, ó. Lisa reads a book. Lisa lê um livro. Isso é o presente simples, né? Isso é o simple present. É uma ação do cotidiano, uma coisa que a Lisa costuma fazer. Lisa lê um livro. Beleza. Agora imagina o seguinte, a Lisa, eu olho para a televisão e vejo que a Lisa está lendo. Estou assistindo ao Simpson, a Lisa está lendo. Aí alguém me pergunta, o que a Lisa está fazendo? Aí eu vou dizer, a Lisa está lendo um livro. Isso está acontecendo naquele momento em que eu estou falando. Eu olhei e vi ela lendo. Então, Lisa está... Vamos pegar aqui o verbo ler e agora eu preciso escrever lendo, porque eu quero dizer, Lisa está lendo um livro. É algo que está acontecendo no momento da fala. Como que eu faço para transformar esse ler em lendo? Eu acrescento ing ao final do verbo. E aí, ler, read é ler, com esse ing no final fica lendo. Então, Lisa is reading a book. Lisa está lendo um livro. Veja esses exemplos em português. Eu tenho falar, comer e dormir. Três verbos aqui. O falar pode virar falando, né? Quando eu estou descrevendo algo que está acontecendo no momento da fala. Tipo, ele está falando. O comer pode virar comendo. Estou descrevendo no momento da fala. O que o fulano está fazendo? Ah, ele está comendo. E o dormir também pode virar dormindo, né? Ah, o que ele está fazendo? Ah, ele está dormindo. Olha o que eu faço em português. Para descrever algo que está acontecendo no momento da fala, eu acrescento um NDO ao final do verbo. Os verbos perdem aqui o R, tá vendo? E acrescento um NDO. Então, falando, comendo, dormindo. Então, em português, esse NDO é a marca para dizer que algo está acontecendo no momento da fala. E em inglês, eu vou ter, ao invés desse NDO, eu vou ter um ING. Então, olha só, esses mesmos verbos aqui, só que em inglês. Talk, eat e sleep. Talk, falar. Eu quero transformar em falando. O que eu vou fazer? Vou acrescentar ao final desse verbo ing. Talking, eat, eating, sleep, sleeping. Beleza? Então, esse ing vai funcionar igual o meu NDO do português. Então, olha só. Talk, falar, talking, falando. Eat, comer, eating, comendo. Sleep, dormir, sleeping, dormindo. Vamos a mais um exemplo com a família Simpson. Homer Simpson. Homer drinks beer. O Homer bebe cerveja, certo? Beleza. Só que eu quero contar que ele está bebendo cerveja agora, no momento da fala. Então eu vou dizer, Homer está bebendo cerveja. Então eu coloco lá, Homer está, pego o verbo beber, drink, acrescento ing. Então, Homer is drinking beer. Homer is drinking beer. Homer está bebendo cerveja. Vamos a mais exemplos. I am, eu estou.
Aí eu tenho o verbo falar, quero transformar em falando. Acrescento ing. I am talking. Eu estou falando. You, você. You are, você está. Temos aqui o verbo watch. Então você está. Vamos pegar o watch, assistir, transformar em assistindo. Então acrescento ing. You are watching a video. Você está assistindo um vídeo. He is, ele está, vamos pegar aqui um verbo tipo work, trabalhar, e vamos transformar em ele está trabalhando. Acrescento ao final do verbo work, ing. He is working. Observe a figura. What is she doing? O que ela está fazendo? Cozinhando, né? Então vamos escrever isso. Ela está cozinhando. She is cook. É o verbo cozinhar, cook. Vou acrescentar ing. She is cooking. What is he doing? O que ele está fazendo? Ele está dormindo, né? Então, he is. Vamos pegar aqui o verbo dormir, sleep, e vamos acrescentar o ing. He is sleeping. What are they doing? O que elas estão fazendo? Elas estão brincando, né? Então, they are, elas estão. Vamos pegar o verbo brincar, play, e vamos acrescentar ao final dele ing. They are playing. Ok? Uma informação importante, vocês aprenderam no Simple Present que existem alguns casos em que a gente tira o y, né? Quando o verbo termina em y, depois y que vem depois de consoante. Bom, na regrinha do Present Continuous, para a gente acrescentar esse ing ao final do verbo, o y não vai sair, mesmo que seja uma palavra que termina com y depois de uma consoante. Por exemplo, what are you doing? O que você está fazendo? You are watching a video, right? Você está assistindo um vídeo, but you are studying. Você está estudando, certo? Então eu perguntei, what are you doing? O que você está fazendo? Aí você responde, eu estou estudando. Em inglês, I am. Vamos pegar o verbo estudar, study, termina com y depois de consoante, mas o y não sai, ele continua aqui, beleza? Então vou acrescentar ing, I am studying. Observe essa figura, what is he doing? O que ele está fazendo? Está dançando, né? Vamos escrever, ele está dançando. He is. Vamos pegar o verbo dance. Muito bem. Y não sai, mas o E sim. Quando o verbo termina em E, eu tiro o E para colocar o meu ing. Então, he is dancing. Ele está dançando. What is she doing? O que ela está fazendo? Ela está tomando banho. Então, vamos escrever que ela está tomando banho. She is. Tomar banho em inglês, take a shower. Vamos pegar o verbo take, se termina com E. O que eu vou fazer? Vou tirar o E e colocar ing. Então, she is taking a shower. Do you know this guy? Will Smith. Vamos escrever então que Will Smith está sorrindo. Will is o verbo sorrir. Smile. Termina com E. O que eu vou fazer então? Eu vou tirar o E e colocar ing. Will is smiling. Will está sorrindo. What is she doing? O que ela está fazendo? Ela está correndo? She is. Vamos pegar o verbo correr, run, e vamos colocar com ing no final. She is running. Ela está correndo. Mas aqui eu fiz uma outra coisinha. Além de colocar o ing no final, eu também repeti o N do final da palavra run. Eu repeti a última letra, run, eu repeti o N e coloquei ing. Por que eu fiz isso? Regrinha do CVC. O que é CVC? É consoante, vogal e consoante. Quando eu tenho um monossílabo, o que é um monossílabo? É uma palavra que tem apenas uma sílaba, ok? Então aqui eu tenho dois verbos que são monossílabos. Eles têm apenas uma sílaba, run e stop. Quando eu tenho um monossílabo e ele termina com consoante, vogal e consoante, vejam bem, R, consoante, U, vogal, N, consoante, mesmo caso aqui do stop, né? T, O, P. Quando eu tenho um monossílabo que termina com consoante, vogal e consoante,
eu vou precisar repetir a última letra, a última consoante, antes de colocar ing. Então, run fica running, repetir o N. Stop fica stopping, repetir o P também. Vejamos. What is he doing? O que ele está fazendo? Ele está nadando, né? He's swimming. Veja que eu repeti o M. Como que é nadar em inglês? Swim. É um monossílabo, só tem uma sílaba e termina com consoante, vogal e consoante. A consoante W, a vogal I e a consoante M. Então, quando eu tenho monossílabo e termina com consoante, vogal e consoante, eu preciso repetir a última consoante antes de acrescentar lá o ing. Mais regrinhas do consoante, vogal e consoante. E quando o meu verbo tem mais de uma sílaba, como forget e open, o que eu vou fazer? Bom, primeiramente, como que eu vou saber quantas sílabas tem uma palavra? Quantas sílabas tem um verbo? Como que eu vou saber isso? Bom, se você não souber pronunciar adequadamente as palavras, você pode ter dificuldade para saber quantas sílabas ela tem. E para isso tem um site que pode te ajudar. Vou te mostrar. Então, pessoal, esse site aqui é bem útil para vocês saberem quantas sílabas tem as palavras em inglês. Então é o seguinte, vocês vão procurar, vocês podem escrever no Google How Many Syllables e pesquisar por esse site, ou vocês podem escrever tudo junto, howmanysyllables.com, igual está aqui em cima no endereço, howmanysyllables.com, e vai abrir esse site aqui. E aqui nesse espaço, onde está escrito Search Dictionary, você vai escrever a palavra que você está pesquisando. Então a gente começa aqui com a palavra forget. Vamos pesquisar aqui, digitei forget. Beleza. Aí abriu aqui para mim as informações sobre forget. Bom, tem duas informações que eu preciso aqui. São as duas informações que eu estou procurando. Primeiro é saber quantas sílabas tem. Então é aqui em cima, ó, how many syllables in forget? Quantas sílabas tem a palavra forget? A resposta, 2 syllables, tem 2 sílabas. E a outra informação que eu vou precisar é essa aqui, ó, stressed syllable in forget. Stressed syllable é sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Então aqui no caso, a sílaba mais forte é a segunda, é a sílaba final. Então eu falo forget, ok? Forget, a sílaba tônica é a final, ok? Se você quiser, você pode ouvir até aqui no finalzinho, aqui, ó, how to say, né, como dizer. Aqui você tem um íconezinho para você ouvir. Forget. Bom, então vocês viram que forget tem 2 sílabas. E qual das duas que é a tônica, a mais forte? É o final, né? Get. Então, quando o meu verbo termina com consoante, vogal e consoante, como aqui em get, e esse final dele é tônico, é a sílaba forte, eu vou precisar repetir a última consoante. Então, forget, esquecer para ficar esquecendo, forgetting. Eu preciso dobrar a minha consoante final, ok? Isso vai acontecer somente se terminar em consoante, vogal e consoante e o final for tônico, beleza? Agora vamos ver o caso da palavra open. Quantas sílabas tem? 2 sílabas. Então aqui em cima, tá vendo? Encontra informação aqui, ó. How many syllables? 2 sílabas. E também quero saber, né, qual sílaba é tônica, qual que é a sílaba forte de open. Aí eu venho aqui em stressed. Stressed syllable é a sílaba tônica, a sílaba forte. Qual das duas? A primeira, o O, tá? Se você quiser ouvir também. Open. Ok? A primeira, O, é a primeira que é forte. Então temos aqui 2 sílabas e o final dele, né, não é tônico. A tônica está na primeira. Bom, vimos que open também tem 2 sílabas. Só que a sílaba tônica aqui é a primeira, open. O final dele termina com consoante, vogal e consoante, mas não é tônico. Então, quando isso ocorrer, quando o final
do verbo, mesmo terminando com consoante, vogal e consoante, não for tônico, eu não preciso repetir a minha consoante final. Então, open, que é abrir, fica assim, ó, opening, sem dobrar o N. Voltando ao Simpson, Otto, o motorista lá de ônibus, né? O que o Otto gosta de fazer? Ele gosta de ouvir música, né? Listen. Então, eu preciso saber, eu quero escrever assim, Otto está ouvindo música, né? Então eu preciso saber quantas sílabas tem listen e qual é a sílaba mais forte. A gente vai dar uma olhadinha lá no site. Bom, vejamos agora o verbo listen. Tá aparecendo uma propaganda meio chatinha aqui, esse tipo de coisa acontece, né? Vamos ignorar as propagandas e vamos olhar aqui o verbo listen. Precisamos saber quantas sílabas tem, são 2 sílabas, e qual que é a sílaba tônica. No caso aqui é a primeira. Então o final do listen também não é tônico. Se você quiser, você pode ouvir também a pronúncia. Listen. Listen. Ok? Então a tônica está na primeira sílaba, então é um final que termina com consoante, vogal ou consoante, mas não é tônico. Bom, como vocês viram, listen tem 2 sílabas e a tônica é a primeira, ou seja, esse final aqui que tem consoante, vogal e consoante não é forte, não é tônico, então não vou precisar repetir a minha consoante final, não vou precisar repetir o N. Então, Otto is listening. O Otto está ouvindo música. Otto is listening to music. Bom, para toda regrinha sempre tem exceções, né? Verbos terminados em X e Y, a gente não vai dobrar a consoante final. Esses dois aqui são monossílabos, só tem uma sílaba, play e fix, e termina com CVC, consoante, vogal e consoante, certo? Mas eu não vou repetir a minha consoante final, porque X e Y são 2 casos aqui de exceções. Então, por exemplo, com o verbo play, Martha is playing soccer. A Marta está jogando futebol. Eu não repeti o Y, tá vendo? É uma exceção. Veja o fix, que é consertar. Peter is fixing a computer. O Peter está consertando um computador. Eu também não repeti o X, são 2 exceções. Bom, verbos terminados com IE, tipo lie, to lie, que é mentir. Quando o verbo termina com IE, eu vou tirar o IE, vou colocar no lugar dele um Y e aí sim vou colocar o meu ING. Vejamos um exemplo com esse verbo to lie. Temos aqui o Pinóquio dizendo I'm not a puppet, I'm a real boy. Eu não sou um boneco, eu sou um menino de verdade. Ô, Pinóquio, isso é mentira, né? Característica do Pinóquio, mentir. Então vamos escrever que ele está mentindo? He is lying. Ele está mentindo. Olha o que eu fiz com o verbo lie. Eu tirei o I e o E, coloquei um Y no lugar deles e coloquei o meu ING. He is lying. Ele está mentindo. Bom, para encerrar, 2 verbos, o to sit, o sentar, e o to stand. Stand é ficar parado, é estar parado, né? São 2 verbos que a gente não usaria em português nesse sentido de presente contínuo, tá? Mas em inglês a gente vai usar. Então temos aqui to sit e to stand. Então eu vou dizer assim, ó, ele está sentado. Eu vou usar a característica do presente contínuo como se fosse ele está sentando, tá? Então vamos escrever assim, ó, he is sitting, mas significa ele está sentado, ok? Note, é um monossílabo tônico, é um monossílabo, né? Sit, e tem um encontro consoante, vogal e consoante, ok? Sit. Então eu vou precisar repetir a minha consoante final, foi o que eu fiz aqui, ó. He is sitting. Isso significa ele está sentado, ok? Olha esse aqui, ó. To stand, que é ficar parado, né? Eu vou escrever assim, ó. Ela está parada.
Vou escrever usando também o formato aqui do present continuous. She's standing, ok? Não significa que ela está parando, significa que ela está parada, ok? Então, pessoal, essa foi a videoaula sobre o present continuous. Depois a gente vai fazer aí algumas atividades, alguns exercícios e a gente vai entender direitinho, não vamos ter muitas dificuldades, que é um assunto bem fácil de entender, ok? So, guys, take care, see you, bye bye.